partir de agora, nós temos 5 minutos. Eu vou começar a ler o mini currículo. Antes, eu vou relembrar as regras gerais de participação no primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e dos Adolescentes. As perguntas devem ser dirigidas ao moderador, que na parte da manhã serei eu, na parte da tarde será o Dr. Cleiton. Você também pode dirigir perguntas no chat que aparece aí na parte de baixo, diretamente ao palestrante, que pode ou não responder, não durante o evento, certamente, mas ele vai responder oportunamente ou em privado. A coordenação do evento, ela pode, desde que uma ou duas perguntas se assemelham, fazer um único texto de pergunta. Tá? Não haverá réplica nem tréplica, na verdade, é uma participação espontânea dentro do contexto do evento. Então, dito isso, eu considero aberto o primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e Adolescentes. Eu vou chamar... Um abraço. Eu chamo agora o nosso terceiro palestrante. Nós vamos fazer o sorteio, né? Na verdade, eu vou falar sobre o sorteio, porque o sorteio a gente não tem meios eletrônicos, nós acabamos pegando alguns números da lista de inscrição e eu vou falar aqui o nome das pessoas depois da palestra do doutor Francisco, da Cadepol. Ele é um dos autores dos livros que nos colocou à disposição. Então, após a palestra dele, a gente vai falar o nome das pessoas que vão receber as 3 assinaturas do delegados.com e os livros disponibilizados pelo doutor Joaquim Leitão. Bom, doutor Joaquim, delegado de Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, atualmente lotado no cargo de diretor adjunto da Academia de Polícia do Mato Grosso, a Cadepol, graduado em Direito pelo Centro de Ensino Superior de Jataí e professor de cursos preparatórios, palestrante e autor de artigos jurídicos, além de autor de livros jurídicos. Com a palavra, doutor Joaquim, meu amigo. Primeiramente, eu quero agradecer ao Instituto Federal Kids, Instituto Blue EAD, entre outros parceiros aí, dizer que é uma honra podermos explanar um pouco sobre a nossa temática hoje, de suma importância. Agradecer em especial o Dr. Cleiton Bezerro pela oportunidade e, na sua pessoa, estender os cumprimentos aos demais organizadores. Pois bem, me parece que pelo combinado é o Dr. Cleiton que passaria os slides, certo? Dando início à nossa breve explanação, nós optamos hoje por falar sobre a impossibilidade da redução da maioridade penal frente ao nosso ordenamento pátrio. Então, enquanto o doutor Cleiton vai preparando aí os slides, para a gente ir acompanhando as lâminas, né, de um a um, nós escolhemos esse tema em virtude de sempre que acontece algum episódio de ato infracional de repercussão nacional, esse tema é revisitado. Afinal, podemos ou não reduzir a maioridade penal no âmbito da nossa legislação? Antecipamos que o tema é extremamente polêmico, mas nos atreveremos a explanar e, ao final, se for o caso, posicionar acerca de qual posição seria mais adequada diante da nossa realidade. Pode passar, por gentileza. Meu nome é Joaquim Leitão Júnior, como bem apresentado aí pelo Dr. Cleiton. E, como eu já havia dito, esse tema vira e mexe, ele é sempre revisitado, principalmente quando ocorrem atos infracionais de grande repercussão. E aí nós podemos listar, entre os famosos casos, o caso do adolescente infrator ou em conflito com a lei, expressão mais utilizada atualmente, champinha, o caso do menino Hélio, para quem não se lembra, que foi arrastado durante alguns metros no Rio de Janeiro, que culminou com a sua morte, o caso daquela mulher que foi estupidamente ceifada sua vida por ter apenas R$30 diante de um latrocínio. Enfim, nós temos inúmeros casos aqui que sempre
impulsione a discussão desse tema importante. Pode passar, doutor Cleiton. E aí, diante dessa situação, é necessário nós fazermos uma pequena digressão, depois de falar sobre os casos emblemáticos, de como o nosso ordenamento pátrio disciplina essa situação em si. Então, parto da primeira provocação. A idade de 18 anos é uma idade estabelecida universalmente ou não entre os países? Dentro dessa provocação, nós podemos assegurar de maneira tranquila de que não há um critério fixo para estabelecer a idade de imputabilidade abaixo dos 18 anos. Não se segue um postulado científico e muito menos tem base científica, né? Como já dito, segue-se mais critérios de política criminal. E aí, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 2º, vai nos dizer que o adolescente é aquele de 12 a 18 anos. E essas pessoas em desenvolvimento estariam sujeitos às medidas socioeducativas previstas ao longo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode passando. E nessa análise que nós fizemos aí, nós pudemos perceber que, como já dito, a Constituição Federal, no seu artigo 228, ela também preconiza que os menores de 18 anos não são imputáveis, eles estão sujeitos justamente à legislação penal, que no caso é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Dito isso, cumpre analisarmos no plano do direito comparado, na esfera internacional, qual é o tratamento dado a essa questão da menoridade aí, da maioridade penal em si. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioridade penal, ela gravita em torno dos 6 aos 18 anos. Tá? Vai depender muito de cada estado que tem autonomia para legislar sobre essa temática. Na Inglaterra, a maioridade penal inicia-se a partir dos 10 anos. Já na África do Sul, tem como marco da imputabilidade penal a pessoa acima de 7 anos. E aí nós temos também a Espanha e a Alemanha que, de maneira assodada, fizeram a opção de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, mas diante de averiguarem que a redução não surtiria efeito, acabaram desfazendo a legislação, revogando e voltando ao status quo ante, ou seja, prevalecendo a maioridade penal como 18 anos. E aí, diante desse cenário inteiro, nós temos também no âmbito internacional os tratados que permitem que cada país signatário adote uma legislação, adote a maioridade que melhor lhe convier. Diante dessa premissa, nós temos o Tratado de Roma, que deixa de maneira indireta a possibilidade de cada país tratar da sua maioridade penal. E nessa mesma esteira também, a Convenção de São José da Costa Rica permite, da mesma maneira, que cada estado faça a opção legislativa sobre a sua maioridade penal. E aí eu pergunto aos senhores, diante de tudo que nós já falamos, seria possível a redução da maioridade penal diante do nosso ordenamento jurídico pátrio? Nós temos, no plano constitucional, uma PEC 171 de 1993, proposta pelo parlamentar Benedito, do Distrito Federal, Benedito Domingos, que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E aí nós temos argumentos, nós temos, na verdade, 3 correntes sobre a temática. A primeira corrente que sustenta a possibilidade dos argumentos favoráveis à redução se calca em 26 fundamentos, na qual eu vou tomar a liberdade de pontuar alguns que eu entendo mais relevantes. O primeiro deles situa-se, me parece o mais nuclear em si, sobre a questão de se tratar ou não cláusula pétrea. Então, para essa corrente, haveria-se a possibilidade da redução da maioridade penal sem que se houvesse a violação da cláusula pétrea. Por quê? Para essa corrente, entende que o núcleo duro das cláusulas pétreas não seriam abolidos, mas sim reajustados à realidade social, baseado na premissa de Fernando de La Salle que a Constituição deve observar a realidade social, sob pena de ser apenas uma mera folha de papel. Então, esse é o primeiro argumento central. Um outro argumento que essa corrente ganha
muito coro e vozes aí de grandes autores é de que se o adolescente, dentro do Estado brasileiro, pode exercer o sufrágio, que é o direito ao voto, pode casar, pode, numa eventualidade, ser emancipado, e, dentre outras, ele poderia, com maior razão, ser responsabilizado sob o aspecto penal. Então, esses dois argumentos, dentre os 26, são o que me pareceram mais sólidos para sustentar essa possibilidade da redução da maioridade penal. Por outro lado, pode passar, doutor Cleito, nós temos a corrente que entende que essa redução da maioridade penal jamais seria possível sob o palio do nosso ordenamento jurídico pátrio. E o principal fundamento que essa corrente se apega é de que nós estaríamos impedidos por conta de uma cláusula pétrea. Ou seja, para essa corrente, capitaneada por grandes autores aí que nós podemos citar, Luiz Flávio Gomes, in memoriam, Rogério Sanches, entre outros, entendem que, em ocorrendo essa redução da maioridade penal dos 18 aos 16, nós estaremos reduzindo e até mesmo com tendência a abolir a cláusula pétrea, que seria vedado pela nossa Constituição. Ou seja, o artigo 228 para essa corrente estaria impossibilitado de ser alterado. Então, essa é a segunda corrente que se agarra nesses principais argumentos e traz outros interessantes, que nós pedimos vênios aqui para citá-los. O primeiro deles seria de que essa redução da maioridade penal não surtiria efeito prático. Por quê? Segundo levantamentos feitos pelo Mapa da Violência em 2012, por exemplo, apenas 0,9% dos adolescentes que praticariam atos infracionais. Afora isso, seria a população adulta responsável pelas práticas de crimes. Então, dentro desse universo, para essa corrente, seria inócua qualquer tentativa de alterar esse marco aí da maioridade penal no Brasil. Uma outra situação seria o pseudo-supermedicionamento trazido pela mídia, que, segundo essa corrente, traria números falaciosos e argumentos falaciosos. Então, esse seria mais um outro argumento sustentado por essa corrente. E aí, dentro de um outro argumento que nós entendemos salutar dessa corrente, é de que o jovem, na verdade, dentro desse perfil dos 12 aos 18 anos, na verdade, seriam catalogados com o maior potencial de ser vítimas do que autores de atos infracionais. Então, essa corrente se embasa em 10 critérios, em 10 argumentos para rechaçar a possibilidade da redução da maioridade penal. E nós teríamos uma corrente intermediária, que é a que me parece mais adequada de todas, que, ora, gente, a gente vive num país, sem ingressar no mérito da realidade social, que é um argumento forte, de que não há distribuição de rendas de maneira equânime, as políticas públicas, principalmente de educação, não emancipam nossos jovens, inclusive os adolescentes aí das periferias. Então, a gente não seria honesto em debater um tema dessa envergadura de maneira rasa, sem ter uma condição concreta que propiciasse essa discussão de maneira legítima. Então, o que essa corrente propõe? Ora, eu até tenho condições de debater a questão da redução da maioridade penal, mas desde que a gente mude a nossa realidade social, tá? Recrudesça, se for o caso, as medidas socioeducativas previstas no ECA, e aí depois dessas medidas aplicadas efetivamente previstas no ECA ganhem vida, com todo o contexto social propício ao desenvolvimento saudável, ao desenvolvimento justo desse adolescente, e aí a gente voltará a discutir no plano ideal a redução da maioridade penal. Então, essa corrente intermediária, ela me parece um pouco mais honesta diante das demais correntes. E caminhando para o final, nós pedimos vênias aqui também para colacionar alguns levantamentos que nós fizemos. Para se ter uma ideia, 70% dos países no mundo inteiro adota como idade da maioridade penal os 18 anos. Então, nesse aspecto, o Brasil
ele estaria dentro desses 70% dos países que mundialmente adotam o critério dos 18 anos como a maioridade penal. Critério esse que eu lembro aos senhores e às senhoras, um critério baseado em política criminal e não em postulados científicos. Avançando, constatamos o número aí, o plano constitucional pode pular, viu, Cleito, que a gente já abordou a questão da PEC 171 de 1993, que está na fase de votação pelo Senado, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e aguarda desde o dia 28 do... Só verificar a data aqui certa, desde o dia 28/8 de 2015, aguarda uma deliberação de recurso em sede parlamentar. E aí, avançando, Cleito, nos slides, nós queríamos trazer aqui uns dados sobre a questão da reincidência ou reiteração dos atos infracionais pelos adolescentes. Então, o que nós constatamos pelo um levantamento feito pela UOL em 2018, os adolescentes que praticam o ato infracional similar ao tráfico ilícito de entorpecente costuma ter uma reincidência em 947 casos concretos. Já o ato infracional análogo ao roubo costuma estar baseado na reiteração ou reincidência, dependendo do caso concreto, que são situações diferentes. Tratam-se de 796 dos casos concretos de reiteração ou reincidência. O furto, 58 casos de reiteração ou reincidência. O descumprimento de eventual medida judicial fixada, de 18 casos de reiteração ou reincidência. E, por fim, o ato análogo ao roubo majorado tentado ou circunstanciado. Seriam 17 casos de reiteração ou de reincidência. E aí, caminhando para a reta final, numa exposição um pouco mais resumida e simplificada sobre essa temática, nós gostaríamos de trazer à baila de que realmente o assunto ele é polêmico, no plano legislativo, mais precisamente no plano constitucional, ainda não houve votação, né? Como já bem dito, a PEC está em trâmite, está mais precisamente no Senado Federal, aguardando deliberações e avanços da matéria legislativa em si. Então, fazendo um desfecho da nossa apresentação, dentro dessas correntes expostas aí, nós entenderíamos e posicionaríamos de maneira mais honesta possível acerca da corrente intermediária, que seja, nós precisaríamos primeiro permitir uma série de realidade social a esse adolescente marginalizado e recrudescer, se fosse o caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para depois se discutir de maneira honesta e séria a questão da maioridade penal. Por quê? Porque nos lugares que optaram politicamente pela redução da maioridade penal, não se observou concretamente essa redução de violência, do mapa da violência, ou seja, se reduziu a maioridade, mas o crime em si não observou essa mesma toada. Então, já se constatou que, na prática, a redução da maioridade penal pode ser que trata-se de uma medida inócua em nosso país, pelo menos se a realidade social se persistir. Então, para nós, pessoalmente falando, a corrente intermediária seria a corrente mais adequada, pelo menos de maneira honesta, para se tratar dessa temática. Caminhando para a reta final, vamos agradecer mais uma vez aos organizadores do evento e colocar à disposição, franquear a palavra aí para questionamentos, etc., já que a nossa apresentação era um pouco mais exígua, né, e dinâmica, para se permitir que o cronograma fosse devidamente cumprido. Eu tinha preparado mais coisas, mas devido a um acontecimento que eu queria até registrar aqui nacionalmente, nós perdemos hoje uma escrivã por uma situação lamentável, um acidente, e aí nós gostaríamos de registrar aqui o nosso luto, apesar de ser um dia de sensação mista, né, de felicidade por participarmos de um congresso dessa envergadura, e por outro lado de vivenciar o luto pela perda da nossa escrivã de polícia aqui, Nery Regina. Então a gente gostaria de deixar registrado também essa perda sentida aí por essa grande colega de profissão. Então é isso que nós temos aí a apresentar. Tá? Desde já, restituo a palavra ao Dr. Cleito para os questionamentos postos aí. Eu que agradeço,
muitas pessoas estão colocando aqui, deixa eu interromper o compartilhamento, muitas pessoas estão colocando os sentimentos, né, para a família policial da academia do Mato Grosso, né? Perder um policial sempre é muito ruim, porque você está perdendo aquele defensor do Estado, né? Então é uma perda grande e sentida por todos, né? Eu quero agradecer ao Dr. Joaquim. Tem 2 questionamentos aqui. Com relação, fala sobre os tratados e convenções sobre maioridade penal, iriam impor uma minoridade universal ou não? O senhor pode me responder isso? Os tratados e os pactos internacionais que o Brasil é signatário, eles permitem uma flexibilização para que cada país signatário adote, de acordo com a sua política criminal, a data limite da maioridade penal. Ou seja, o Brasil, um desses signatários, adotou como maioridade penal os 18 anos, aí, postulado dentro de uma política criminal, tá? E não científica, como a gente já pontuou lá atrás. Um outro questionamento, doutor. A doutora Gleiciane Santiago coloca aqui para todos. Boa tarde. A mídia mostra com afinco todas as vezes que um adolescente é autor do ato infracional. Mostra também um momento na tentativa de escandalizar a sociedade, mas quando uma criança e adolescente é vítima, geralmente a mídia não dá tanta atenção. A discussão da redução da maioridade penal já é bem velha e até hoje não pôde chegar num consenso. Na opinião, aí vem a pergunta, que foi o posicionamento dela, e depois vem a pergunta. Na opinião do senhor, quais seriam os reais benefícios da sociedade em ter a redução da maioridade penal? Eu já esperava uma indagação dessa envergadura, né? Como eu disse, eu prefiro adotar aquela corrente intermediária, ou seja, nem um ao extremo e nem ao outro extremo. Por quê? A corrente que admite a possibilidade da redução da maioridade se baseia em argumentos sólidos, mas que não me parecem convincentes. Ao mesmo tempo, aqui também sustenta ser contrária, traz argumentos que, de certa forma, devem ser sobrepesados. Mas eu prefiro a corrente intermediária como posicionamento pessoal. Por quê? Porque eu precisaria ter um ambiente que a distribuição de renda, as políticas públicas de educação, de infraestrutura fossem todas observadas para depois, lá na frente, se permitir essa discussão séria. O que nós temos hoje, de um lado, são pessoas que entendem, dentro dos seus argumentos, que a maioridade penal, em sendo reduzida, traria um benefício para a sociedade, mas, como eu já disse, concretamente, com base em estatísticas, os países que optaram pela redução da maioridade penal não experimentaram os resultados de redução na violência. Então, isso é um dado muito importante que nós devemos levar em consideração. Por outro lado, inclusive cito o exemplo da Espanha e da Alemanha, que foram 2 países desenvolvidos que optaram no primeiro momento por seguir a política de redução da maioridade, mas como observaram os não efeitos práticos, acabaram retrocedendo na deliberação e restabelecendo o status quo antes de tratamento da maioridade penal, ou seja, voltando de 16 para os 18 anos. Então, respondendo de maneira bem resumida à pergunta da colega, nós entendemos mais como adequada e honesta se calcar na corrente intermediária, ou seja, primeiro vamos propiciar um ambiente adequado para os nossos jovens aí marginalizados, como um todo também, recrudescer algumas medidas socioeducativas do ECA e aguardar que a sua aplicação se dê de maneira integral. Porque, infelizmente, o que ocorre no Brasil, e todos nós aplicadores do direito sabemos disso, é que o ECA, infelizmente, embora seja uma legislação extremamente contemporânea, excelente, ele não tem vida, ele é simplesmente ignorado em vários direitos e deveres que os nossos adolescentes têm. Não vou ignorar o lado que, infelizmente, nós vivenciamos uma política, de certa forma, que não leva o jovem àquele ensinamento lá de antigamente, da época dos nossos avós, dos nossos pais, e de muito libertinagem, mas que é um assunto para outra pauta. Então, respondendo à pergunta da colega, eu prefiro optar pela corrente intermediária, ou seja, nem a redução da maioridade penal, nem a favor e nem contra. Vamos buscar
o equilíbrio primeiro. Depois, lá na frente, a gente senta novamente de maneira séria e honesta e volta a discutir esse assunto importante aí que a sociedade sempre revisita quando se tem atos infracionais de grande repercussão e emblemáticos. Doutor Joaquim, muito obrigado. Obrigado a essa parceria. Toda a sua palestra nos esclareceu bastante. Quero agradecer também a sua disposição de nos colocar esses 2 livros de tratado contemporâneo de polícia judiciária. O senhor já me deu um, eu tenho com muito carinho, né? Muito obrigado. Na época que eu estava em Brasília ainda, que o senhor me mandou, né? Eu continuo em Brasília, mas agora eu faço meio lá, meio cá, né? Um livro muito bom, e também o livro de abuso de autoridade. Bom, nós não estávamos preparados para fazer um sorteio, até porque demora muito, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um sorteio com a nossa lista de inscritos no site. Tá? Teve até o colega que falou: eu me inscrevi depois, eu entrei depois. Fica para a próxima. Mês que vem a gente tem um outro evento e a gente vai ter aí sim, tá um pouco mais preparado para fazer esse sorteio. Mas eu queria aqui falar sobre os livros. Quem ganhou o livro 1, que é o Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária, esse azulzinho, foi a Luzalva Rocha. Tá? Luzalva Rocha ganhou o livro Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária. Bom, o livrinho amarelo, Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária, que vai ser lançado em agosto, né? Vai estar no forno ainda. Quem ganhou foi o Kelps, né? A gente vai entrar em contato com ele e também mandar esse livro para ele. Quem ganhou esse livro aqui, de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade, foi Juliana Silva de Oliveira. Nós vamos entrar também em contato com ele. O Nicolas Soares ganhou um livro de pedofilia, que é esse livro aqui que a gente vai mandar também para vocês. E os nossos amigos, deixa eu botar aqui, do delegados.com, do site delegados.com, do portal nacional dos delegados.com, ele nos deu 3 assinaturas premium para sortear. Então, quem ganhou? Rodrigo Pinto dos Santos, o Douglas Martins e a Alba Tânia. Então, Rodrigo Pinto, Douglas Martins e Alba Tânia, esses vão receber a assinatura do delegados.com. Tá? Então, a gente vai entrar em contato com essas pessoas, nós vamos enviar, quem é fora do Rio de Janeiro, nós vamos enviar por Sedex, e a assinatura, a gente vai passar os nomes para o portal nacional dos delegados.com para que ele envie a senha de contato. Tá bom, gente? Vamos lá. Obrigado, doutor Joaquim, mais uma vez. Agradeço muito as suas explanações, a sua palestra foi excelente.